Sabe aquela sensação de que para conseguir se fazer entender a gente precisa gritar? Ou, o contrário, de engolir o que a gente pensa só para não arrumar briga? Pois é, hoje a gente vai explorar um terceiro caminho, sabe? Uma linguagem que protege o nosso espaço, mas sem precisar atacar ninguém. E essa é a grande pergunta, né? Como é que a gente defende o nosso espaço sem partir para o ataque? Como encontrar esse equilíbrio entre ser firme com o que a gente precisa e, ao mesmo tempo, sabe, manter a paz nos relacionamentos? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Então, vamos lá. É exatamente aqui que muita conversa boa se perde. A maioria das pessoas acaba caindo no que a gente pode chamar de dilema da comunicação. Fica ali, sabe, num ping-pong entre dois extremos que, no fim das contas, não ajudam em nada. Imagina que na sua caixa de ferramentas de comunicação só existem duas opções, ou o silêncio total ou o grito. Nenhuma das duas serve para construir uma ponte, né? Elas só fazem a gente ficar preso nesses extremos. E o que acontece? A longo prazo, a gente acaba cada vez mais longe do que a gente realmente queria. Olha só esses dois extremos. De um lado tem a comunicação passiva. É aquela coisa de deixa pra lá, sabe? A gente engole sato para não ter conflito. Só que o problema é que, fazendo isso, o que a gente precisa vai ficando de lado. E aquilo vai gerando um ressentimento, uma coisa que fica ali guardada. Do outro lado, a comunicação agressiva. Ok, ela até defende o nosso espaço, mas poxa, o preço é altíssimo. A gente acaba afastando as pessoas, magoando. Nenhum desses dois caminhos leva para relações que sejam saudáveis de verdade. Tá, mas e se existisse uma terceira opção? Um jeito de se comunicar que junta firmeza com respeito? Bom, existe. E é exatamente isso que a gente vai chamar aqui de a linguagem do protetor. E essa metáfora da espada nossa, é muito boa. Pensa bem, uma espada, ela não é uma arma para sair atacando todo mundo sem critério. Pelo contrário, é uma ferramenta de defesa. Uma que a gente usa com precisão, com clareza e, o mais importante de tudo, com respeito. Ela está ali para definir os limites, e não para criar feridas que não precisam existir. O nome técnico para isso, na verdade, é comunicação assertiva. E a essência dela é toda sobre equilíbrio. É a capacidade de expressar o que se pensa, o que se sente, de um jeito bem honesto, bem direto, mas, e esse é o grande mais, sempre respeitando a outra pessoa também. Ok, muito legal na teoria, né? Mas como é que a gente faz isso na prática? Bom, vamos para a nossa primeira ferramenta, que é bem concreta. É uma técnica que tem um nome curioso, o disco riscado. A ideia aqui é genial de tão simples. É ser persistente, mas com calma. Basicamente, você vai repetir a sua mensagem principal com toda a tranquilidade do mundo, sem cair em armadilha, sem entrar em discussão paralela, sem se abalar com provocação. O segredo é manter o foco. Só isso. E para usar é bem fácil, olha só. Primeiro passo, prepara uma frase. Tem que ser curta, clara, com a sua mensagem principal. Segundo passo, repete essa frase, com calma, quantas vezes precisar. E o terceiro, que talvez seja o mais difícil, mas é o mais importante, ignore as iscas. Se a pessoa tentar mudar de assunto, te provocar, você simplesmente, com toda tranquilidade, volta para sua frase. Tipo, olha, eu entendo seu ponto, mas eu não vou emprestar meu carro. E pronto. Repete isso. Beleza? Dominado o disco riscado, vamos para a segunda ferramenta. E ela complementa a primeira de um jeito brilhante. É a chamada mensagem eu. Pensa assim, se o disco riscado é a nossa firmeza, a mensagem eu é sobre clareza e até um pouco de vulnerabilidade. É o oposto de apontar o dedo e começar uma frase como você fez isso, você é aquilo, que a gente sabe que já bota a outra pessoa na defensiva na hora, né? Com a mensagem eu, a gente abre uma janela mostrando como aquilo nos afetou. E o segredo está na estrutura. É quase uma fórmula. Começa com eu me sinto, e aí você descreve a emoção. Depois, quando acontece, e você descreve o comportamento específico, sem julgar, só o fato. E termina com por quê, e aí você explica o impacto que aquilo tem em você. Por exemplo, eu me sinto frustrado quando a reunião começa atrasada, porque isso bagunça toda a minha agenda. Pensa bem, como é que alguém vai discutir com o que você está sentindo? O sentimento é um fato, é seu. E aí, quando a gente junta essas duas coisas, a gente chega no coração da linguagem do protetor. O disco riscado vira o nosso escudo, que nos mantém firmes, protegidos. A mensagem eu é a nossa espada, que expressa a nossa verdade com clareza. E o respeito? O respeito é a mão que segura tanto o escudo quanto a espada. Mas, afinal, por que ter todo esse trabalho? Porque os ganhos, olha, vão muito além de simplesmente vencer uma discussão. A gente está falando aqui de construir relações mais verdadeiras, mais honestas. Relações onde a clareza entra no lugar daquela coisa de ficar tentando adivinhar o que o outro está pensando.
E talvez o mais importante de tudo, a gente está falando de fortalecer a nossa autoconfiança, de saber que é possível sim se expressar de um jeito íntegro. E aqui vem a ideia que eu acho é a mais poderosa de todas. Ser assertivo, isso não é um traço de personalidade. Não é uma coisa que ou você nasce com ela ou já era. Não. A assertividade é uma habilidade. E como qualquer outra habilidade, tipo aprender a tocar um instrumento ou cozinhar, ela pode ser praticada, pode ser aprendida e melhorada por qualquer pessoa. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão. Olhando para a vida, para as conversas, para os relacionamentos de agora, qual conversa está precisando dessa espada? Sabe, qual situação hoje pede um posicionamento com mais clareza, com mais firmeza e principalmente com mais respeito? A decisão de usar essa ferramenta, de empunhar essa espada, é sempre nossa.